Boa tarde, boa tarde. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho Oponopono Anjos, no nosso encontro, terças, quartas e quintas, para leitura e estudo do livro Marco Zero. Nós já fizemos a leitura e o estudo do livro Limite Zero, e agora estamos fazendo o livro Marco Zero. Então, terças e quintas, nós nos encontramos às 14 horas, quarta-feira, às 12h30, mas essa semana especialmente, nós vamos fazer o nosso encontro também às 14 horas. Então, essa semana, estudo do livro Marco Zero, terça, quarta e quinta, às 14 horas, especialmente essa semana, ok? Então, essa semana, o estudo vai ser somente às 14 horas. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí, Ruth, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos para o nosso encontro. Vou dar um tempinho aí para o pessoal chegar, para a gente continuar a leitura de onde nós paramos na semana passada, na quinta-feira. Arlete, querida, seja bem-vinda. Alessandra, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Ruth, Jandira, boa tarde, Alessandra, Francelina, boa tarde, Arlete, querida, boa tarde, Francelina. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro de leitura e estudo do livro Marco Zero. A gente agora indo para os finalmente aqui, quase terminando. Boa tarde, sejam bem-vindos. Então, eu vou só ler um pouquinho do trecho que nós terminamos na semana passada para dar continuidade. Então, deixa eu pegar aqui a página anterior. Boa tarde, Verônica, seja bem-vinda. Bom, então as histórias prosseguem sem parar. São impressionantes as coisas com as quais as pessoas estão tentando. Soube de um professor que me disse que estava usando em sua sala de aula, mas havia um aluno especificamente, acho que era o ensino fundamental, não tenho certeza, mas um aluno era especialmente tímido e não participava, era muito deslocado. Em vez de tentar trabalhar com o aluno, o professor apenas sentou diante da sala, fazendo o que habitualmente faria, mas acrescentou o Ho Oponopono em si mesmo e pensou naquele aluno. Ele disse que o aluno começou a participar, erguendo a mão, fazendo os exercícios e acabou desabrochando. A única coisa que ele pode atribuir isso, e o que diz a maioria das pessoas, é a ação interna em termos das frases do Ho Oponopono. Aí o entrevistador, que a gente está... Ótima primavera também. Boa tarde, Verônica. Ótimo. Vamos ler outro livro, né? Sim, vamos ler. A minha sugestão é o grande livro do Ho Oponopono, depois que a gente terminar o Marco Zero. Mas aí vocês podem me falar o que vocês acham dessa sugestão. Bom, a gente continua lendo a entrevista, né, do Joe Vitale, e agora o entrevistador fala assim: essas histórias são ótimas e acho importante que as pessoas as ouçam, pois quando você apresentou o Ho Oponopono, os resultados e acontecimentos que mudaram vidas parecem o que realmente queremos. Queremos ter mais paz em nossos relacionamentos, queremos atrair relacionamentos, queremos todas essas coisas e às vezes tememos acreditar em algo. Por quê? E se não der certo? A tal da espera, da preparação para o negativo, né? E se não funcionar para mim? Ou seja, se esse entrevistador está falando isso com o Joe Vitale, parece que essa é a grande questão da humanidade, né, gente? Não é aqui no Brasil, eu estou na África do Sul, né? Mas não somos nós brasileiros, não é na minha família, não é na família do outro, todo mundo fica com essa história de que eu não vou desejar algo diferente do que eu tenho hoje, porque eu fico com receio de me decepcionar. Então, eu já vibro no negativo, já vibro no não quero, já vibro no não vai dar certo, porque
eu não quero criar uma expectativa de algo que depois eu vou me decepcionar. Então, eu já prefiro o negativo agora do que crescer numa expectativa e vir um negativo depois. Então, ele fala, queremos todas essas coisas, mas tememos acreditar em algo. Tememos acreditar. Por quê? E se não der certo? E se não funcionar para mim? Apenas quero que as pessoas ouçam isso para que saibam que não é apenas uma história de sucesso ocasional. É uma história após a outra, e sua experiência pessoal do Ho Oponopono, trabalhando por elas, porque tenho pensado muito nisso ultimamente. Qualquer um que esteja em um caminho espiritual ou tentando melhorar de vida, tem sorte quando se depara com algo que realmente funciona para nós. Sabe de uma coisa? Vejo isso como uma dádiva, que de fato ajuda as pessoas a descobrirem algo que funciona. Joe, esse é o sentido. Por isso, tem um método completo para fazer isso. Está no website zerolimits.info. Eu já distribuí. Quando fizemos os seminários juntos, os eventos foram grandes alegrias. Infelizmente, o Dr. Hugh quer se aposentar. Portanto, não está fazendo seminários ou viagens. E acho que por isso, o último que fizemos foi tão prazeroso por esses motivos. Em minha cabeça, revivo a experiência inteira, mas o Ho Oponopono é muito simples, muito direto, um processo guiado por resultados. Ainda sou um empreendedor, quero resultados mesmo do que estou fazendo na espiritualidade. E esse é um dos motivos pelos quais gosto tanto. Sim, porque as pessoas obtêm resultados e você os vê. E muita gente escreveu com perguntas sobre isso. Uma porção de perguntas sobre o uso do Ho Oponopono para desfechos específicos. Por exemplo, qual é a forma mais eficaz de usar o Ho Oponopono para a criação de fortuna? Aí ele responde: há muitos meios para conduzir isso. Acho que a primeira coisa que as pessoas precisam ter consciência em relação ao Ho Oponopono é que tem a ver com a dissolução de um problema dentro de você. Não tem nada a ver com nada, não tem a ver com nada a ser mudado do lado de fora. Sempre que alguém olha para fora e diz que precisa mudar aquele relacionamento porque não gosta daquela pessoa, ou que tem que mudar essa situação financeira porque não está boa, elas estão com a perspectiva errada em termos do Ho Oponopono. Pois o que interessa é ver da seguinte forma: por que você teme sua situação financeira? Portanto, em outras palavras, há um motivo para que esteja focado nisso e não é uma razão prazerosa. Perdão. Você está focado nisso porque está preocupado. O Ho Oponopono é para ajudá-la a dissipar essa preocupação, esse receio. Quando qualquer coisa parecer um problema externo, o Ho Oponopono é aquilo que você quer sacar de seu saco mágico e correr rumo ao resgate. E eis o que acontece que é tão bonito. Quando você cuida desse sentimento de preocupação dentro de você, o problema some. Então, é o que eu falo. Boa tarde, Ruth, seja bem-vinda. Beta, Elieusa, sejam todas bem-vindas. O que acontece? Se uma situação está acontecendo com a gente e a gente fortalece essa situação através da energia dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, nós alimentamos essa memória e ela continua a acontecer. Então, se eu estou com um problema de dinheiro, um problema financeiro, quanto mais eu falo desse problema, quanto mais eu comento sobre ele, quanto mais eu sinto medo em relação a esse problema, mais eu fortaleço a energia, a memória, o registro, o programa, o dado que está sendo reencenado através dessa situação, ao invés de purificar. E aí, gente, vale muito a gente tomar muita consciência de momento a momento. Esse equilíbrio entre mente subconsciente e mente consciente, ele é essencial para que a gente possa agir no processo de limpeza no momento que uma emoção muito forte vem. Então, se, por exemplo, eu já dei um exemplo aqui a respeito de dinheiro. Eu já paguei todas as contas, nossa, esse mês
ufa, tô tranquila, não tenho que preocupar com mais nada, e de repente vem uma cobrança de algo que está atrasado, que eu nem lembrava da existência, e aí vem toda aquela emoção, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar? Não tô acreditando, isso só acontece comigo, e por que que isso está acontecendo agora, justamente esse mês que eu consegui colocar todas as minhas contas em dia, e aí o que que eu tô fazendo? Eu tô só potencializando essa memória, só dando força para ela. E o que ele fala é: o Ho'oponopono é para ajudá-lo a dissipar essa preocupação, esse receio. Quando qualquer coisa parecer um problema externo, o Ho'oponopono é aquilo que você quer sacar de seu saco mágico e correr rumo ao resgate. E eis o que acontece, que é tão bonito. Quando você cuida desse sentimento de preocupação dentro de você, o problema some. Então, eu elimino essa energia, eu enfraqueço essa memória, eu purifico essa energia, e aí, de alguma forma, o problema se resolve. Às vezes eu tenho uma ideia de como que eu posso fazer uma negociação dessa conta, talvez eu me lembre de algum dinheiro que alguém está me devendo e cobro dessa pessoa e a pessoa me paga. Ou às vezes eu nem preciso cobrar, essa pessoa já me fala, olha, lembra daquele dinheiro? Tá aqui. Então o problema se resolve. Portanto, depois dessa longa explicação filosófica, o que acontece com a questão da fortuna, e eu vi isso em minha própria vida, é incrivelmente mágico quando se trata de dinheiro e atrair fortuna. Em grande parte, por conta da prática do Ho'oponopono, tudo vem se tornando cada vez mais fácil. Eu não me foco no exterior, foco-me no interior. O que está acontecendo na minha vida? Eu estou tendo um problema com os meus filhos, por exemplo. Eu estou tendo um problema com um filho meu específico. Ele não está se comportando bem, sei lá, qualquer coisa que esteja acontecendo. Qual que é normalmente o que a gente faz? Vou levar ele para o psicólogo, vou levar ele para tratamento, eu tenho que olhar para ele, porque ele. E o que que o Ho'oponopono convida? O que que sou eu? O que que tem em mim? Por que que isso está acontecendo ainda? Por que que essa questão ainda volta para mim? Por que que quando meu filho, essa energia compartilhada com ele ainda se expressa através dessa situação? E aí eu faço essa purificação para que eu possa eliminar a energia que está se manifestando através da situação com o nosso filho. Emoção, primeiro, é criança interior assumindo o controle. Então, Alessandra, vem fazer parte da nossa meditação 7h30 da manhã ou assista as meditações que eu tenho feito pela Jornada Mais Leve, porque ela tem um propósito, no começo não era tanto isso, era só purificação de memórias, mas agora o propósito maior tem sido purificação de memórias e encontro com a criança interior para que a gente possa se manter cada vez mais equilibrado. Já resolveu todos os problemas, já está tudo ótimo, maravilhoso? Não, ainda estamos no planeta Terra, ainda somos seres humanos, ainda vamos enfrentar muitas dificuldades na nossa vida, muitos problemas, temos muita energia ainda, muitas memórias para serem purificadas, e não é de uma vida para outra que isso vai acontecer, mas nós estamos no processo. Muitas transformações já podem acontecer agora. Boa tarde, Marlene, Beth, Márcia, seja bem-vinda, Terezinha, Jamile, sejam todos bem-vindos. Já está fazendo, ótimo, maravilha, é isso aí. E aí esse processo vai cada vez mais se equilibrando. É uma questão, em alguns momentos é muito difícil, né? Mas o exercício é cada vez tomar consciência, falar assim, como que eu não alimento essa energia do problema que está se apresentando para mim, né? Como pode melhorar ainda mais, é isso mesmo. Preciso conectar melhor com o universo. Então, vamos lá, vamos purificando as memórias que nos impedem de fazer essa conexão. Gente, perdão, comecei engasgando hoje. Já viu o Dr. Hugh Lane gastar dinheiro com muita facilidade. Na verdade, saímos para almoçar uma vez e caminhamos aqui por nossa cidadezinha de Wilberley, Texas. E entramos numa lojinha, ele comprou algumas miudezas e deixou uma gorjeta de $20 para o caixa.
Isso é bem incomum. Ali não era um restaurante onde se deixa uma gorjeta para alguém que o atendeu. Era um balconista de loja. E ele comprou umas miudezas e deixou uma nota de $20. E a pessoa nem sabia o que fazer, de tão incomum. E me olhou sorrindo e disse, sabe, o universo simplesmente vai trazer isso de volta. O planeta inteiro é abastado. Ó, isso aqui, quem tem o livro Marco Zero, a minha sugestão é de colocar um destaque aí, vou até destacar aqui no meu livro virtual. O universo simplesmente vai trazer isso de volta. O planeta inteiro é abastado. Letícia, mas e as desigualdades sociais, e as pessoas que estão passando fome, e a pobreza que existe nesse planeta? Então, nós já vimos isso no Limite Zero, e pode parecer muito polêmico o que eu vou falar, mas a energia que você alimenta falando de pobreza, falando das desigualdades, falando das injustiças, quando você fala, você pensa, você sofre, nós estamos potencializando essa energia. É simples assim, gente. Se eu potencializo uma memória, um dado, um programa, pensando, falando e sentindo e agindo a respeito, quando eu vejo uma situação de pobreza, de tristeza, de miséria, de dificuldade, e aí eu falo sobre isso, eu penso sobre isso, é claro que isso não tira a nossa responsabilidade para agirmos e ajudar da forma que a gente pode ajudar. Mas uma forma que nós temos para ajudar sempre é falando, olhando, potencializando a energia da riqueza. Quanto mais nós potencializamos essa memória de prosperidade e abundância, mais nós conseguimos compartilhá-la com outras pessoas no nosso planeta. Se eu falo de pobreza, de miséria, de carência, de falta, e eu sinto, e eu falo, e eu olho, e eu leio, e eu potencializo essa memória, o que eu estou fazendo é dando alimento para uma energia que eu quero eliminar. Como que eu vou eliminar? Gente, como que eu vou eliminar, matar uma planta regando e adubando ela todos os dias? A grande questão nossa é que nós estamos habituados a achar que falar de coisas ruins é uma forma de resolver as coisas ruins que estão nesse planeta. Nós sempre fizemos isso e elas sempre existiram. Nós ainda não conseguimos eliminá-las. E se a gente começar a falar, pensar, agir e atuar na prosperidade e abundância para potencializar essa energia, essa memória, para que ela possa ser compartilhada entre todos os nossos irmãos nesse planeta? O universo simplesmente vai trazer isso de volta. O planeta inteiro é abastado. Quando o Dr. Hugh Lane fala que o planeta inteiro é abastado, por que algumas pessoas se conectam à energia da prosperidade e da abundância e outras não? Memória. E se nós estamos falando de pobreza, de falta, de escassez, nós estamos alimentando essa memória. Vamos falar de prosperidade, de abundância, de conquista, de possibilidades, de o que mais é possível nesse universo para a gente se conectar com as pessoas através de uma energia de crescimento e expansão. Esse é o convite. E o que está no caminho, vamos liberando e purificando as memórias. E isso não é apenas uma afirmação, é um jeito de ser. É assim que ele olha o mundo. Olha como é que o Dr. Hugh Lane olha o mundo. O universo simplesmente vai trazer isso de volta. O planeta inteiro é abastado. Portanto, a riqueza já existe. Quando olhamos e não vemos, essa é a questão que queremos purificar. Quando olhamos e não vemos, purificamos. Queremos limpar nossa percepção da realidade para que não fiquemos ali pensando: nossa, quando essa fortuna virá até mim?
Quando vai entrar dinheiro? Quando irão entrar recursos? Quando você realmente purificar essa questão, olhará e dirá então: nossa, olhe quanta riqueza em todo lugar. Olhe as oportunidades por toda parte e olhe o dinheiro chegando a mim, vindo de todo lado. De todo lado. Há uma grande diferença, mas tudo começa com a limpeza da percepção de qualquer preocupação interior usando o Ho Oponopono. Aí vem mais uma pergunta. Então, a mudança que estou ouvindo é que sempre que temos problemas externos, a maioria de nós tenta ou até é ensinado a sair e tentar resolver esses problemas externos. Isso nos oferece outro modo de olhar, voltando para dentro e dizendo que o problema está em mim. E isso lhe dá as ferramentas para resolvê-lo. Acho que uma vez que estou limpo por dentro, sou livre para sair e fazer as coisas que não faria habitualmente para criar a fortuna. Ou seguiria em frente entrando em ação por um caminho que no passado me deixaria receoso ou preocupado demais. Estou no caminho certo? O Joe responde: você está no caminho certo, mas preciso levá-lo um pouco mais adiante, porque a primeira coisa é que não há problemas externos. Não há problemas externos. Essa é uma das primeiras coisas que aprendemos no Ho Oponopono. Não há problemas exteriores. Uma das afirmações prediletas do Dr. Hugh Lane, e diz isso em todos os seminários, e tenho certeza de que está no evento Limite Zero, é: você já percebeu que quando há um problema, você está lá? Nossa, está acontecendo uma briga e você está sabendo dessa briga. Ou seja, você está presente, você está consciente do que está acontecendo. Portanto, há uma memória em você que você compartilha com essas pessoas que estão brigando, com essas pessoas que estão passando fome, com essas pessoas que estão... E aí, não estou, olha só, dizendo não ajude essas pessoas. Ajude as pessoas na sua ação, mas ajude mais ainda no seu processo de purificação. Se eu, todos os dias à noite, ou uma vez por semana, preparo uma marmita para levar para as pessoas que estão morando na rua, para alimentá-las, ou, por exemplo, aqui na África do Sul, eu ajudo uma família, então toda semana eu dou um dinheiro para essa família e tal. Estou ajudando essa pessoa financeiramente, obviamente, porque ela precisa comer, ela precisa se alimentar, as pessoas estão alimentando as pessoas nas ruas e tudo mais. Mas o maior processo é o que há em mim que ainda se manifesta com a dificuldade dessa pessoa, que ainda se expressa, que ainda aparece para mim através dos problemas financeiros que essa pessoa apresenta. E aí eu purifico em mim as memórias compartilhadas com essa pessoa, para que essas memórias sejam liberadas e a pessoa comece a abrir e ter consciência de como que ela pode alcançar prosperidade e abundância sem mais precisar da minha ajuda. Sem mais precisar da ajuda de ninguém, apenas se conectando ao ser que ela é, que é um ser divino, próspero e abundante, que tem uma expressão a ser realizada aqui na Terra e que muitas vezes se desconecta com ela porque está repleta de memórias. Então, esse é o processo de purificação. Não há problemas externos. Essa é uma das primeiras coisas que aprendemos no Ho Oponopono. Não há problemas exteriores. Uma das afirmações prediletas do Dr. Hugh Lane, e diz em todos os seminários, você já percebeu que quando há um problema, você está lá. Ele sempre arranca risadas quando diz isso, e eu penso, que mantra maravilhoso. Vou escrever uma música apenas com essa pequena frase, porque sempre que há um problema, você está lá. Por que acontece isso? Porque você está participando na criação daquele problema. E a participação é um acontecimento interior. Nossa, Letícia, mas o que eu tenho a ver com o que eu vejo na televisão? Memória. Memória de algum antepassado, de alguma vida anterior, algo que nós carregamos, que nós trazemos dentro de nós e que nós estamos compartilhando com os nossos irmãos, com a humanidade. E que a gente sempre pode fazer algo, gente. Não é falar assim, nossa, eu não quero saber desse Ho Oponopono porque eu sou culpado de tudo que está acontecendo. Ninguém é culpado de nada.
Nós apenas temos registros energéticos que nós carregamos aí ao longo das nossas existências, que nós trazemos dos nossos antepassados. E pensem nos nossos antepassados, de onde eles vieram, com quem eles estiveram, o que eles fizeram, como eles agiram, como eles se relacionaram, o que eles construíram, o que eles desconstruíram, os problemas que eles criaram, os problemas que eles resolveram. E toda essa energia vem para nós através da conexão do pai e da mãe, que nós carregamos, além das nossas diversas existências, desde a nossa criação até o presente, onde nós andamos, com quem nós estivemos, qual energia nós nos conectamos, quais outros antepassados nós tivemos, e o que nós carregamos dessa energia, que nossa Uniripile está aí carregada dessa energia. Não é culpa, é uma energia. Energia criada por nós mesmos através dos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. E hoje nós temos a oportunidade que o Ho Oponopono traz para nós de falar assim: agora eu vou eliminar isso. Vou fazer a minha parte. Quanto mais pessoas se conectam para fazer o Ho Oponopono, quanto mais pessoas se conectam para purificar memórias, gente, mas não é para conseguir coisa. As coisas vêm porque nós mudamos a nossa vibração e nós as atraímos. Mas o processo é de eliminação de uma energia que gera os problemas da humanidade, não apenas os nossos. Esse é o convite do Ho Oponopono da identidade própria. Então, ele fala assim, quando você trata do problema por dentro novamente, purificando a questão, à medida que você assimila internamente aquela questão externa, o que você percebe como externo, irá desaparecer. Aquilo vai se transformar, irá mudar, flutuar para longe, pode sumir tão depressa que você nem vai se lembrar de que tinha um problema em determinada altura. Terá sumido de sua mente. Esse é o poder da purificação. Portanto, quando as pessoas estão fazendo a limpeza em relação à riqueza, por exemplo, e suas preocupações a respeito, podem aproveitar as oportunidades sobre as quais não teriam agido antes. Ou talvez não tenham que fazer nada, além de seguir com a vida, respirando realidade, fazendo o que geralmente fazem em seus dias normais, e a riqueza virá até elas, pois já não a impedem de vir. Essa é outra coisa que acontece, e a sua percepção é modificada. Em vez de olhar para fora, como agora estou olhando, do segundo andar do meu escritório novo, vendo todas as árvores maravilhosas, e tudo parece um universo opulento e próspero. Mas em certa altura, décadas atrás, quando passei dificuldades na pobreza e sem teto, não teria visto isso. Teria olhado para fora, vendo apenas problemas, e, no entanto, as árvores existem, a opulência e a prosperidade existem. Assim, quando purificamos, a questão dentro de nós mesmos, nossa mente, realmente se expande. Mas o que de fato se expande são as vendas que usávamos o tempo todo. Isso cai e temos a oportunidade da riqueza, dos recursos e assim por diante, o que quer que seja. Então, queridos, vou terminar a leitura do livro Marco Zero agora, para responder as dúvidas de vocês aqui, porque eu vi que teve questões aqui, então eu vou voltar para a gente ver. Então, Verônica, meu filho tem problemas demais na escola, já passei com ele neuropsicóloga, ela aplicou testes, o menino tem o QI alto, mas não gosta de jeito nenhum de estudar, às vezes acho que sou dura demais, mas é difícil demais fazer meu filho entender que o estudo é muito importante. Como poderia ajudar melhor? Minha sugestão: purifique memórias compartilhadas com seu filho o tempo todo. Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em um. Se eu, meus parentes, familiares e ancestrais ofendemos ao meu filho, fulano de tal, através de palavras, pensamentos, atos, gestos, eu peço perdão e peço humildemente que as memórias compartilhadas com ele sejam purificadas, para que essa energia que gera tanto desconforto em mim possa ser purificada, eliminada, para que ele possa se expressar também da forma como ele é. Essa questão de crianças com QI elevado, que são inteligentes, mas que não encaixam no formato do estudo proposto pelas nossas escolas,
é um processo de transformação que essas... Não, vou falar o que eu já ouvi, tá? O que eu acredito. É o processo de transição também que nós estamos passando, que quando essas crianças começaram a chegar, a gente começou com crianças índigo, crianças cristais agora, crianças diamantes, se eu não me engano. Essas crianças, elas estão vindo para falar assim, eu não aceito isso que você está me impondo. Não aceito me encaixar nessa realidade que eu estou sendo colocado. Mas a gente resiste, né? Porque a gente tem uma quantidade de crenças a respeito do que é que precisa ser feito para que a pessoa seja bem-sucedida. Então, vamos olhar para nós mesmos, vamos ver se nós somos bem-sucedidos também, se esse quadradinho que nós encaixamos serviu para nós, se ele adiantou para a gente conseguir conquistar aquilo que a gente tem. E vamos purificar memórias com todos os seres desse planeta que estão diferentes, que são diferentes de um formato que vem aí ao longo de décadas e que às vezes para agora, para essa geração que está chegando, para esse planeta novo que está aí, para esse momento, essa era nova que está aí, não funciona. E aí, será que elas vão se dar mal? Será que vai ser um problema? Será que se a gente não entrar num processo de purificação, receber inspiração, Divino Criador, purifique as memórias compartilhadas com meu filho, eu recebo inspiração e ajo. Então, meu filho, vamos sentar, vamos estudar. Ah, então eu purifico, que venha a inspiração de como eu devo agir, para que eu possa me alinhar a esses seres, estrelas que estão aí no planeta, nos mostrando, muitas vezes, através da rebeldia, através das dificuldades, através das doenças psicológicas aí, que a gente está aí só botando nome nessas doenças. É claro que existem crianças que têm mais dificuldades de relacionamento e questões aí, e que muitas vezes recebem um diagnóstico, mas eu já li também e acredito que nós estamos falando sempre de energia. Energia, gente. Um ser humano, ele vem com uma energia, uma carga de memórias, e ele vem com uma possibilidade de se comunicar através da energia sempre. Portanto, não importa a dificuldade que os nossos filhos enfrentem, nós sempre podemos eliminar as energias que estão no caminho da nossa relação com eles e também purificar essas energias que estão no caminho deles para que eles possam se expressar e se relacionar com esse mundo de uma forma saudável. Porque também não adianta, né, ser completamente rebelde ou ter uma questão muito grave assim de expressão nesse planeta que não consegue nem lidar com as questões de sobrevivência que nós ainda temos e que esse planeta exige. Mas a minha sugestão é, olha para a energia, vem em movimento. Não é fácil, tá? Quando trata de filho, é complicado. Porque vem criança interior, essa conexão de mãe e filho. Ainda mais nós, mulheres, que temos essa energia da mãe mesmo, né? Nós somos mãe, nós carregamos e parimos, e no começo a gente que cuida e tudo mais. Por mais que os pais ajudem, participem, etc., a energia da mãe é uma energia do cuidado, a energia, né, do estar junto dos filhos. Então, provavelmente é uma conexão muito poderosa que nós trazemos aí de existências, né, que a gente não sabe, por isso essa força, essa conexão forte. Então, na hora que vem uma situação, a emoção pega com muita força. Por isso que a gente tem que purificar, por isso que a gente tem que se conectar com a nossa criança, por isso que a gente tem que se olhar, a gente tem que se amar, a gente tem que ter confiança no amparo do Divino Criador, que trouxe para nós os filhos certos para as nossas purificações, para as purificações deles, não é à toa que eles estão conosco. Então vamos entrar nesse processo de purificação juntos e principalmente de olhar para o ser humano com amor, com cuidado, com compaixão pela sua história e pelas suas características. Que é a forma como a gente tem que se olhar também, né? Vamos nos olhar dessa forma também. Boa tarde, Audiceia, Marlene, Ana Luísa, boa tarde, Lídia, Terezinha, Zilda, Alessandra.
Sandra, pensamento positivo sempre. Pensamento positivo, purificação de memórias sempre. E vamos nos amar, vamos nos olhar com amorosidade sem... E aí eu vou falar porque eu sou mãe e sei da minha sensação, não sei se é de vocês. Vamos olhar para os nossos filhos como seres livres. Isso significa que o que eu sou e o que eles são não está conectado. Muitas vezes, eu como mãe com filhos já mais velhos, eu vivencio experiências na escola, com outras mães, com outros pais, nós temos o hábito de comparar nossos filhos, como se isso trouxesse para nós um reconhecimento. Como que eu busco um reconhecimento dos outros? Através das conquistas dos meus filhos. Olha como é que meu filho maravilhoso faz. Olha como é que meu filho inteligente faz. Olha como é que eu sou maravilhosa e fantástica por causa deles. Não. Você é fantástico e maravilhoso porque você é um ser divino, um filho amado do divino Criador, uma criação perfeita que está num processo de eliminação e purificação de memórias, de dados e programas. Seus filhos são seres divinos, perfeitos, plenos, completos, maravilhosos, porque eles são filhos de um divino Criador, de uma inteligência divina que é perfeita, maravilhosa e estão com memórias. Mas se eu dependo deles para poder ter confiança em mim mesmo, para que eu seja amado, para que as pessoas prestem atenção em mim, está na hora de fazer o corte. Corte de cordão a cá, fazer muito processo de autoamor, porque nós não podemos depender dos outros, nem dos nossos filhos, para que nós nos sintamos, que a gente se sinta amado, poderoso, capaz, maravilhoso, etc. Isso tem que ser independente. Então, vamos libertar nossos filhos desses processos. Aprendi com a live com a Andréia, gratidão maravilhosa, Andréia, do Caminhos de Luz, lá no Instagram. Olá, Ângela, Jocilei, Maria Consuelo. Marlene, também tive ansiedade por eu ser enfermeira e problemas em casa. Comecei a ler o livro Limite Zero e não permiti ter ansiedade. Comecei a acompanhar a Letícia e o Ponopono, tudo isso foi amenizando. Que bom, Ruth, gratidão, querida. Vamos purificando, purificando. Rosângela, Daniele, Shelley, querida, Ellen, Magda, Eunice. Dependendo do programa de TV, é bom não assistir. Gente, eu não assisto televisão. Eu seleciono mesmo. Para falar a verdade, até música eu seleciono. Porque o que eu canto, música eu gosto de cantar junto e tal, dançar, ouvir, e essa energia tá vibrando. Até a música que eu ouço, dependendo da letra, eu paro de ouvir. Porque é algo que entra na minha cabeça, é absorvido pela minha mente subconsciente, porque ela absorve tudo, e aí mais energia para eliminar, mais memória para purificar. Então, programa de televisão, enfim. Boa tarde, depois comecei a fazer o Ho'oponopono, Letícia, minha vida tem mudado bastante. Daniele, gratidão pelo seu depoimento, maravilhoso. Sandra, Rita, Cleusa, Fabiola, boa tarde, flores para todos. Kita, gratidão, Francelina, Rita. Faça purificação. Gente, escola, vou lá, falar de mim. Eu era péssima aluna, péssima. Eu era média 60, porque eu estudava para passar de ano. Eu não era boa aluna. A escola era sofrida para mim. Era um processo de sofrimento mesmo. Participar de atividades e de aulas e de coisas que não se conectavam comigo. E eu gosto de aprender, gosto de estudar, eu leio quase que um livro por mês, tenho curiosidade, estudo, sabe? Mas a escola, ela foi sofrida para mim. A gente tem um formato de escola que encaixa todo mundo como se a gente fosse tudo do mesmo jeito. E nós não somos do mesmo jeito. E a gente fica olhando para os nossos filhos
e a gente quer que eles sejam do mesmo jeito que... E eu não quero, por exemplo. Eu não quero que meus filhos sejam iguais a ninguém. Tanto é que eu tenho 2 filhos aqui muito diferentes um do outro, e para mim tá tudo bem, porque esse é o processo de cada um. Eu olho para os problemas que cada um me traz e falo assim, o que em mim está se manifestando através disso? E quando algo acontece que me dói demais, que mexe muito comigo, eu volto, eu absorvo, eu observo, eu vou pensando, por que isso mexeu tanto? Por que isso foi algo que gerou essa energia tão forte? E entro nesse processo de purificação. E vamos embora. Ana, seja bem-vinda. Verônica, gratidão, querida. Gratidão a você pela oportunidade de purificação de memórias. Rafaela, Daniele, Elisa, é para limpar minha relação com a minha mãe que nunca quer ficar bem, não faz os tratamentos, está extremamente magra e mandou jogar fora o suplemento. Por quê? Porque é a forma como ela aprendeu de chamar atenção, né? Purifique as memórias que você compartilha com a sua mãe. Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em um. Eu purifico as memórias compartilhadas com, falo o nome de batismo da sua mãe, que estão hoje se manifestando através da forma como ela se relaciona comigo. Mãe é outro processo difícil também, né? Pai e mãe é da mesma forma que filho é difícil, pai e mãe também é uma relação complicada que a gente tem que estar purificando o tempo todo, porque é uma energia poderosa também que nos conecta. E a forma como a gente tem de fazer esse processo, de modificar esse processo é limpando. Mas, vou falar com vocês, eu já li que Morná Simeona falou que ela achava que finalmente nessa existência ela tinha conseguido eliminar, purificar as memórias que ela compartilhava com a filha, que elas já vinham vindo juntas em várias existências, nesse processo de limpeza, nesse processo de transmutação dessas energias, de mudança dessa energia para o amor, e que finalmente ela acreditava que nessa vida isso tinha acontecido. Então, não é para a gente se cobrar, não é para cobrar do outro, não é para falar que o Ho'oponopono não funciona. É a gente tomar consciência, gente, que nós estamos aí purificando memórias que nós não temos noção de onde que elas surgiram e nós não temos ideia do tamanho delas. Então a gente vai eliminando, vai purificando, vai pedindo a inteligência divina para que o que seja certo, que seja bom, aconteça conosco no momento certo, na hora certa. Então vamos lá. Thaís, gratidão. Shelly, querida, gratidão. Nena, seja bem-vinda. Andréia, boa tarde. Rosângela. Pois é, exatamente isso aí, Rosângela. Ouço mantras, também gosto muito de mantras. Isildinha, Ana Lúcia. Muito bem. Queridos, gratidão aí pela participação de vocês. Gratidão, Verônica, pela oportunidade da gente falar sobre a energia dos nossos filhos. Perdão aí porque eu até falei bastante a respeito disso, mas nada é por acaso. Memórias que nós compartilhamos, que nós sempre podemos purificar. Patrícia Portela, ótimo, ensinando o Ho'oponopono para minha mãe, quando é possível, fazendo ela ouvir a leitura. Maravilhoso, gratidão. Fico muito feliz. E eu também, nesse processo, minha mãe começou também a acompanhar o Ho'oponopono, eu sou muito grata a isso, coisa que ela não fazia antes, mas essa minha mudança... E olha que quando eu morei em Moçambique, ainda assim ela ainda não acompanhava tanto, mas esse ano ela tem acompanhado bastante, feito muitos processos, então é essa transformação que a gente vai buscando. Quer dizer, um ano atrás não tinha essa participação da minha mãe nesse processo de purificação. E a gente vai purificando e hoje ela está purificando também. Vendo as coisas de uma outra forma, participando desse estudo. É isso que a gente deseja de transformação nesse mundo. Então, gratidão, Verônica. É isso aí, vamos purificando juntos. Eu estou pensando em fazer, inclusive, um dia de purificação de memórias relacionada a filhos, somente para mães. Então, isso deve acontecer provavelmente em outubro, aproveitando aí o Dia da Criança. E, Giovana, gratidão, seja bem-vinda. Patrícia, boa tarde, sejam bem-vindas. A minha ideia é oferecer um curso do Ho'oponopono, provavelmente no final de outubro, depois que passar o Dia da Criança, final de outubro e no período de novembro. O mês todo aí de novembro, a gente tendo encontros para eu poder dar essa aula do Ho'oponopono.
Então, eu espero aí que vocês possam participar, mas em breve eu darei mais informações. Mas antes eu ainda devo fazer esse encontro aí das mães, para a gente aproveitar a energia do Dia das Crianças e purificar memórias relacionadas aos filhos, aos nossos filhos. Então, muita gratidão, Alessandra. Gosto da sensação de bem-estar ao praticar. Que bom, Patrícia, maravilha. Queridos, mahalo de coração pela presença de vocês, muita gratidão pela participação. Nós nos encontramos amanhã. Eu que agradeço, Giovana, mas está criando seus sobrinhos. Pode participar, claro que pode participar. Nós vamos nos encontrar amanhã, novamente, às 14 horas. Então, amanhã, especialmente, às 14 horas. Essa semana e na próxima, os nossos encontros devem acontecer às 14 horas. Então, mahalo de coração pela presença de vocês. E nós nos encontramos amanhã, às 14 horas, para o estudo do Marco Zero. E também, quem quiser participar do processo de purificação de memórias pela manhã, amanhã, 7h30 da manhã, no meu Instagram. Ok? Ah, muito bem. Venham pelos netos também. Vamos aí para essas gerações futuras, né? Cláudia, gratidão. Jocilei, querida, gratidão. Alessandra, fico muito feliz. Ana Luísa, gratidão também. Rita, muita gratidão. Ruth, queridos, muita gratidão. Mahalo de coração e nós nos vemos amanhã, então. 7h30 da manhã e depois às 14 horas. Mahalo, aloha. Tchau, tchau.